Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui em mais um Pod Síndico. Eu, Reginaldo Silva, trazendo sempre para você, síndico, gestor de condomínio, administradoras e todos aqueles que trabalham no setor condominial, muitas novidades do nosso mercado, fazendo com que facilite o dia a dia da sua gestão. E hoje não vai ser diferente, vamos trazer um assunto que é muito interessante. Apesar de contas, né? Afinal de contas, melhor dizendo, tivemos muitas novidades aí na época de pandemia. Por exemplo, os mini-mercados. Mas quem faz a segurança desses mini-mercados? Dentro dos condomínios, né? Então hoje nós vamos trazer uma empresa aqui com autoridade no assunto para que possa explicar como que funciona, quais as legislações que são pertinentes, o que pode, o que não pode, LGPD, né? Então, como que funciona todos esses procedimentos internos na segurança aí do seu mini mercado? Porque, querendo ou não, o condomínio recebe esse serviço dentro, né, da sua área comum e fica cheio de dúvidas, moradores falando, tem que processar, tem que pegar aí quem faz aqueles pequenos, né, que pegam ali os alimentos, pequenos furtos, vamos dizer assim, né? E aí, como que funciona tudo isso na prática? Então, hoje nós vamos esclarecer todas essas dúvidas para você que está aí nos assistindo, para você que está chegando aqui no nosso programa e, né, desde já agradecer a sua participação. E não deixe também de curtir a nossa página, se inscrever no nosso canal e, claro, compartilhe todo esse conteúdo, porque é importante para que você tenha entendimento e, claro, os seus condôminos também saibam o que está acontecendo no dia a dia dentro do seu condomínio. Agradecer também os nossos patrocinadores, a Renove Administradora de Condomínios, a Orion Lift Elevadores, a Qualibuild Engenharia, a AquaX Medições e Individualização de Água e Gás, a Confiança Garantidora, a Eletromídia, ao Piscineiro Online e, claro, a Market for You, que hoje o tema tem tudo a ver aí com o mini mercado dentro dos condomínios. Bom, sem muitas delongas, né? Porque estamos chegando aí já quase ao final do ano, né? Daqui exatos aí uns 7 dias hoje, né? 7 dias para o final do ano. Estamos chegando aí hoje, dia 23 de dezembro de 2025, como voa o tempo, né? Estamos chegando aí ao final do ano, então nós temos mais uma semaninha aí de 2025, então a gente não pode perder muito tempo. Então, já vou convidar aqui para a nossa bancada os nossos dois convidados de hoje, Leonardo da Cunha, nome forte, hein? E Diogo Raj, nome de craque esse aí. O Raj é nome de craque, hein? O Raj é o nome. Sejam muito bem-vindos, viu? Obrigado. Esse nome aí, lá em casa tem Diogo e tem Diego, né? Diogo e Diego. Então, pra diferenciar, acabou vindo Diogo, mas eu acho que isso aí é uma referência ao futebol mesmo. É mais Diego do que Diogo, né? Então, lá em casa, na rua, sou chamado de Diego 24 horas, então já acostumou. E é Diogo e Diego? Diogo e Diego, meu outro irmão chama Diego. Dupla sertaneja, né, Léo? Já tem o Diego, vai Diogo agora. Ele já até aceita já, velho. Pior que são pessoas conhecidas de muito tempo, né, Diogo? Que chamam de Diego e ele nem já acostumou com o nome já. Então, meninos, muito bem-vindo. Acho que é um tema legal para a gente discutir aqui hoje.
E para vocês esclarecer, né, várias dúvidas que tem dentro do setor, e eu acho que é importante aí falar também da empresa de vocês. E antes de mais nada, eu já queria que já entrasse nessa seara, né? Se apresente para o nosso público, fala um pouquinho do trabalho de vocês, como que iniciou nesse trabalho na área de segurança, que vocês são muito jovens, né? Tô vendo aqui, só eu que tô com a barba branca aqui. Cacá engana, né? Os caras vão falar que eu sou o Papai Noel aí daqui a pouco, né? Com a barba branca, época de Natal, véspera de Natal, e a gente aqui ralando e levando conteúdo aí pro nosso público. Isso aí. Né? Bom, Reginaldo, a Cansista, ela veio com essa proposta, né? Meio que do nada, assim, vamos dizer, né? Eu e o Diogo tivemos uma experiência com loja também, né? Tivemos simultaneamente 8 unidades de mini mercado. E nesse início, para nós, a gente notou, assim, essa carência, né? Da segurança dentro do mini mercado. Porque, cara, nós entendemos que hoje, o cara que ele tá na linha de frente ali, comprando, abastecendo, fazendo todas as demandas do mini mercado, cara, dificilmente ele vai conseguir, de certa forma, cuidar das câmeras. Ele não tem esse tempo, né, para ele poder cuidar. E foi quando a gente sentiu essa dor, né, atuando ali como proprietário de mini mercado na época, e a gente viu essa dor, cara, e a gente não tinha nenhuma referência de nenhuma empresa que fazia isso até então. Ainda é novo, né, esse modelo de negócio de mini mercado. Sim. E foi quando surgiu, né, a Cansista, ela surgiu de uma dor nossa, de operação mesmo, né, isso foi lá em 2021, essa ideia. E ela veio caminhando, né? Tomou corpo ali no meados de 2022, perdão, isso. E foi ganhando corpo, cara. Foi muito no automático, né? A gente começou com o primeiro cliente, que eu me lembro até hoje, é o Thiago, o nome dele. É um licenciado de uma marca franquia. E ele me perguntou, falou, cara, como que você faz para cuidar dessa parte dos furtos, né? Do seu negócio? Falo, cara, eu comecei a fazer, tem uma pessoa que eu contratei que ela faz, a gente meio que bolou um jeito de fazer e tava tendo resultado. Ele falou, cara, você não quer pegar pra fazer pra gente, velho? A gente tenta ver alguma coisa aí, a gente faz um piloto contigo, se der certo, o que você acha? Aí sentei com o Diogo, a gente sempre gosta de bater um papo, assim, quando surge alguma ideia nova, né? E começou a vir essas ideias de poder atender outras... Era uma necessidade. Até então, quando a gente começou... E lá no mini mercado, vocês já eram sócios já? Eram sócios. Legal. Eram sócios. E quando a gente começou lá atrás, cara, com o monitoramento, não era com a proposta de atender outros proprietários. Era para solucionar uma dor nossa. Sim. Exatamente. Então, foi acontecendo. E aí foi tomando corpo. Esse Thiago, ele tinha, na época, 7 lojas. E ele começou com uma. Cara, primeira semana, com resultado legal, ele já foi colocando outras lojas. Eu lembro que 2 semanas fazendo um trabalho para ele já colocou as outras lojas dele. E, cara, ficou muito feliz. Foi indicando, foi tomando corpo, né? Existem muitos grupos, né, Reginaldo, de mini mercados. Sim, sim. Então, o pessoal sempre divulga ali, né? Ó, tô fazendo isso aqui, tá funcionando e tal. E, cara, deu muito jogo. Ele postou nosso contato, meu contato na época, né, Diogo? Sim. Até então não era validada a Cansystem ainda, era meio que informal ali no começo. E o pessoal começou a chamar, cara. Foi chamando, e aí, quanto você cobra e tal. E a Cansystem foi ganhando corpo. E aí a gente começou a dar mais atenção pra isso, né, Diogo? De forma que a gente viu uma oportunidade ali de poder retribuir, de repente cuidar disso e alavancar de certa forma. Não, legal. E aí eu te pergunto, Diogo, e como que foi essa questão, essa transição, né? Porque, querendo ou não, você tá ali adquiriu ali, não sei se foi uma franquia que vocês tinham de mini mercado, né? Uma franquia, adquiriu, fez um investimento, tal, pô, acredito nesse negócio. E de repente, dentro de um negócio, vocês viram um outro negócio que acabou sendo o negócio chave, né? O principal, o negócio principal, né? Hoje, primeiramente, quero agradecer pelo convite, Reginaldo, a todos os telespectadores aí do canal. E, cara, foi de uma forma assim, muito... A gente não imaginava, nem esperava, nem nunca imaginou, né, Leonardo? A gente ter algo do tipo, então foi acontecendo de um jeito natural. Foi uma dor, que nem ele comentou, né? E assim, foi acontecendo. O primeiro furto, da onde veio toda esse... Depois da ideia, né? Antes da ideia, a gente teve ali uns probleminha com furto na loja, que é algo que a gente já sabe que tem no modelo de negócio, mas quando você monta a sua loja, é a última coisa que você vai pensar, né? A última coisa que você vai pensar ali é sobre os furtos. Mas acontece, tanto é que o primeiro que a gente descobriu, o primeiro furto, foi assim, de uma forma... bizarra, né? A gente comprava, a gente fazia a lista dos produtos, né? Que a gente ia abastecer a loja. E aí eu ficava com 50% dos produtos para abastecer e ele 50%. Eu já conhecia os produtos que a gente comprava. E da minha parte e da parte dele. Então, vamos lá. Tinha uma caixinha de Kit Kat que vinha 12 unidades.
No sistema tinha acusado que tinha 6 e vendeu 6. Falei, bom, vamos repor só 6. Peguei a quantidade de 6, chegou na loja, cadê as outras 6? Falei, pô, tá estranho. Não teve saída do produto. Tem uma coisa errada aqui. Então foi aí que a gente descobriu o primeiro furto. Aí começamos a cavucar, olhar nas câmeras, a gente identificou quem que era a pessoa. Sim. Aí depois daquele dia levantou o alerta. Então começamos a fazer um serviço de formiguinha. E cara, de fato, para você acompanhar movimentação por movimentação na sua loja, isso falando de uma loja, cara, se torna um negócio inviável. O modelo de negócio já é para você ter uma liberdade. A partir do momento que você fica muito gastando Escravo tempo daquilo, ali, né? você já foge da ideia principal. Sim. Então, depois de muito tempo, veio a questão da Consistem. E, cara, tem mudado vidas aí. Ah, com certeza. Eu hoje, né, não é surpresa para ninguém. Hoje, dentro do mercado condominial, nós somos, né, franqueados de uma marca, né, de mini mercado. Deixa eu te falar de... Volta de onde você pode pausar? Quando você for falar. E sempre quando você for falar, você fica mais reto, tá? Porque nessa posição aqui. Porque você tava meio assim, ó. Show. Aí tá pegando só isso a aqui lateral. de você. Beleza, fechou. Tá? Então vamos lá, continuando. Então, Diogo, inclusive, né, não é segredo para ninguém, né? Nós estamos aí, hoje eu sou franqueado de uma marca, né, de mini mercado. Sim. E até por isso que chegamos até vocês, né? Então, tivemos aí alguns problemas dessa ordem, né? De pequenos furtos, né? Isso é muito chato, né? Porque você vê ali uma pessoa pegando nem a gente já teve casos assim, né, Léo? Pegando um absorvente, né? Então cara, chega a ser bizarro o negócio, né? Então, pra gente acaba sendo comum até. Então, assim, é muito chato isso, né? E aí, assim, tem muitos franqueados que a gente conversa, porque, querendo ou não, no primeiro momento, você investe bastante ali, né? Você compra uma marca, né? Você investe alto ali para ter o uso de uma marca, né? Aí depois você investe para montagem das lojas, às vezes você investe para reformar um espaço lá do condomínio, que o condomínio às vezes não tem esse espaço pronto, né? Para receber o mini mercado. Sim. Ou seja, para você começar a recuperar isso... Nada aí vai um ano e meio aí para você recuperar o que você investiu. Exatamente. E aí, de repente, naquele pequeno lucro que você tá tendo, você vê indo embora por causa de atitudes como essa, é muito complicado, né? E aí eu te pergunto, né? Por que muitas empresas, né, investem hoje em câmeras, procuram lá vocês, a Consistem, né? E mesmo assim elas ainda continuam tendo esse prejuízo, né? Por que vocês veem dessa forma, né? Tá só nisso, no furto, tá em outras coisas, ainda mais vocês que têm essa experiência, né? Essa expertise que vocês também eram empreendedores aí do setor, né? Na verdade, assim, a Consistem hoje, até para quem não sabe, né? A Consistem, ela, além dela fornecer o equipamento, se precisar, ela faz também o trabalho de ponta, né? Que é avaliar as transações ali suspeitas e validar se houve a falha de pagamento ou não. Então, assim, o proprietário que ele faz o investimento da câmera e ele acha que resolveu o problema, acho que é essa a pergunta, né? Sim. Ele talvez esquece que ele tem que olhar a câmera. Exatamente. Né? Cara, tem que colocar o sistema de segurança eletrônica, CFTV, tudo, beleza, mas vai ter que ter alguém vendo, porque senão de nada adianta. É como você comprar um carro e você não sabe dirigir. É basicamente isso. Precisa de alguém para conduzir aquilo, né? Então, a Consistem, nesse ponto, ela vai te apoiar. Ela vai apoiar ali o proprietário, né? Do mini mercado, a efetivar, validar ali se houve essa falha de pagamento, para ele tomar as medidas, né? Então, por isso que a pergunta acho que foi isso, né? Exatamente. Eles fazem a aquisição da câmera. E por que eles continuam tendo furto? Porque a câmera sozinha, ela só vai gravar. Porque às vezes... exatamente, né? Que às vezes o empresário, ele vai lá, ele compra uma câmera e fala, pra que eu vou ficar... Que nem no nosso caso, né? Da nossa franquia, eles oferecem esse tipo de serviço através de um parceiro. Então, aí o franqueado chega lá e fala, eu não vou contratar isso, porque tudo aqui nessa franquia a gente compra, a gente tem que pagar. Aí ele vai lá e compra lá um kit de câmera e instala. Só que aí o prejuízo continua. Exatamente. E é exatamente... Na verdade, aumentou, né? A câmera sozinha não faz o E trabalho. aí, Diogo, é mais ou menos isso, né? O que muda aí quando esse monitoramento ele passa a ser ativo, né? E analisado, assim, diariamente? O que muda pro empresário, né? Pro proprietário ali desse mini mercado?
Bom, o ponto é, né, que você tinha comentado sobre o investimento. Não fica só na parte monetária, né? Sim. A pessoa, além de tudo ali, tem um esforço, um empenho, ela dedicou o tempo dela ali para montar o modelo de negócio. E aí, de repente, se ela só instala a câmera lá e deixa na mão do acaso, tá fardada a ter ali furtos. Sim. E muitas das vezes, o que mudaria, né? A pessoa, ela coloca a câmera, mas não acompanha, não adianta nada. Porque imagina-se que assim, a pessoa vai entrar dentro da loja. Beleza, primeiro ponto. Por alguma razão, ela faz intencionalmente ali o furto, ou acaba que, sem querer, ela comete ali algum Esquece de deslize, bipar algum produto, esquece alguma coisa. de bipar o produto, não paga. Ela percebe que ela levou e não deu nada. Bom, não identificou, então, tranquilo. Na próxima, essa pessoa vai e comete o mesmo erro, né? Então, aí, se ela fez a primeira vez, fez a segunda, não foi identificado e não foi acionada a pessoa, ela cria um hábito na loja. Então, toda vez que ela for para a loja, ela não deixa de cometer alguma coisa ali que não tá correta. Então, ela vai lá toda vez que ela for fazer uma compra, ela, por exemplo, comprou um salgadinho e uma Coca-Cola. Ela vai pegar o hábito de não pagar. E aí, isso daí só vai piorando, porque primeira vez ela fez isso, na segunda ela começa a levar outro produto, só vai agravando. Então, se não tiver um acompanhamento, identificar a pessoa, ver que a loja ela é monitorada, você deixa um caminho aberto para ela. E pode se piorar, quando a pessoa ela faz isso, não aconteceu nada, não foi identificada, ela comenta aquela fragilidade ali para um outro morador começa a fazer criança, também. né? E aí, quando vai ver, virou várias pessoas. Né? E várias pessoas estão cometendo o mesmo tipo de atitude dentro da loja e a pessoa, primeiro modo, ela não percebe ali essa quebra, mas com o passar do tempo ela fala, pô, tô vendendo, eu não tô vendo retorno. E aí, às vezes, muitas das vezes, tá ali nessa questão do furto. Até bom ressaltar isso, o Diogo vai lembrar. A gente achou por muito tempo de que o mini mercado ele só daria lucro se a gente tivesse mais unidades. Mas na medida em que a gente ia abrindo mais lojas, isso ia gravando mais. Porque é um efeito... cascata. Você tem uma loja, você tem problema de falha de pagamento com uma loja, com duas. Se for na mesma intensidade, você vai ter problema com duas, com três. E, cara, foi o que aconteceu. A gente tinha uma loja que vendia muito bem, ficava em Hortolândia, inclusive, e ela meio que carregava as outras nas costas, porque além dela faturar bastante, o nível de furto não era tão alto lá. Até porque ficava de frente com a portaria ali, tinha um segurança, né, que tava debaixo de um guarda-solzinho lá, ele sempre dava uma força. Então, assim, era a que carregava nas costas. Então, o quanto antes o proprietário ele tomar essa medida de cuidar disso, cara, é a chave do negócio. Exatamente. Né? Não deixar, porque depois fica difícil para ele. Já teve caso de isso conosco mesmo, ali nas nossas operações. Teve só um único cliente que ele deixou um furto ali de R$3.500. Você fala, pô, R$3.500 não foi do dia pra noite, ele foi aos poucos. Quando ele se sentiu confortável pra ele repetir isso aí várias vezes, aí deu esse montante, 3.500. Imagina 3.500 hoje pra pessoa ali, o licenciado, ou a pessoa que tem a loja dela, pra ela retirar esses 3.500 líquidos, ela tem que vender muito. Sim. E outro você comprometeu o faturamento dele ali por causa de um deslize, uma identificação. Identificou a pessoa, você parou ali por ali. Agora, se não identifica, a pessoa vai fazendo. Você não cria cultura, né? A gente sempre fala, né? A ideia do monitoramento é para você solucionar várias dores, né? Primeiro, é o prejuízo, você investiu, é aquilo que você falou. Segundo, você, querendo ou não, se você não criar uma cultura, uma ética inicialmente ali, com esse cuidado, a pessoa, cara, ela vai nunca parar de fazer. O cara que ele ele teve uma falha de pagamento ali intencionalmente, ele vai fazer sempre. Ele nunca vai parar de fazer. Isso a gente tem visto muito ali. As pessoas são figurantes carimbadas, que a gente fala, né? Entendi. Sempre as mesmas ali, elas estão sempre voltando. E aí, na medida em que você não cuida disso, vai vindo novos. E aí o buraco vai ficando mais fundo, cada vez mais. Nós tivemos uma situação, né, que foi até engraçada, quando nós instalamos a câmera, que aí teve lá um casal que estava mexendo lá, mas eles estavam indo comprar mesmo, né? E aí a moça, ela pegou... Não lembro agora o que foi. Pegou um item lá, né? E aí ela levou... lembrei. Foi tipo um sorvete. Ela pegou o sorvete, foi até a maquininha, né? Só que o namorado, esposo, não sei, tava lá já com outras coisas. Aí ela pegou, e foi devolver o sorvete, só que não devolveu. Omitiu né? ali. Aí... A gente tinha acabado de instalar esse novo formato de câmeras. E aí a gente estava acompanhando tudo. Eu e o Gabriel. Não estava ainda com vocês. Legal. E aí nós chamamos ela. Boa noite, tudo bem? Tá pelo áudio da câmera. No áudio da câmera. A gente, ao vivo, em tempo real. Boa noite, tudo bem? Estão precisando de ajuda? Essa mulher não sabia onde pôr a cara.
né? Daí ficaram tipo assim, né? Cara, onde tá vindo? Onde tá vindo? Não sei onde Será pode que- falar aqui, né, Diogo? Né? Mas já teve um caso de uma advogada, né? Lembra? Sim. Cara, sim. assim, foi assustador. E assim, a cara de pau é incrível, sabe? Então. É, absurdamente. E aí, o que aconteceu então. depois? E aí ela acabou pegando o sorvete novamente e acabou bipando, aí pagaram tudo Pagou e saíram. bonitinho. Mas, tipo assim, eles ficaram muito assustados, né? Imagina. E aí eu pergunto pra vocês, né? Agora eu, Uhum. na condição de condomínio agora, eu sou o síndico Legal, do prédio, né? Legal. E a gente sabe que agora tem LGPD, Sim, né? exatamente. Querendo ou não, a gente está falando de imagem É, ali, isso né? aí. Né? Dados sensíveis, Exato. né? Como que vocês trabalham em relação a isso, Na né? verdade- Tem algum contrato que protege o Sim. condomínio? Porque uma coisa é o mini mercado que está ali. Exato. Então, o mini mercado, eu, no caso, né? Franqueado, fui lá e contratei você. Exato. Mas e o condomínio? Se tem uma situação dessa, por exemplo, e o Exatamente. morador acaba tentando reverter a situação, porque ele está Exato, errado, ele fez já- o furto, ele está ali, mas ele quer reverter e quer processar todo mundo. Sim, sim. Como que o condomínio Se entra respalda, nessa, né? se respalda nisso? Cara, na verdade, assim, todas as franquias, né, e marcas próprias, eles orientam, né, se for franquia, vai orientar o licenciado a conduta de quando acontecer algo nesse sentido, tá? Sim. A cancista, ela entra como um prestador de serviço do proprietário. Entendi. Então, a cancista, ela presta um serviço para você, que é responsável da loja, como se fôssemos um funcionário seu, basicamente. A conduta que você vai levar com o condomínio vai muito do seu formato de trabalho, Na tá? relação Mas- contratual com o condomínio, Exato. né? A gente sempre dá uma orientação, né? Às vezes os clientes perguntam, Leonardo, como que eu faço para cobrar esse cliente, né? A gente, cara, é muito claro quanto a isso. A gente fala, olha, o vídeo, de forma alguma, você encaminha para ele. Porque realmente tem essa lei, né, Sim. de proteção de dados. Então, cara, nunca mandar vídeo. Ah, mas e se o cliente, cara, vai pessoalmente, mostra pra ele se você quiser, mas pessoalmente ali, né, mas de forma alguma mandar, né? Então, assim, quanto ao respaldo, vai depender da tratativa é um risco que ele vai correr ali, o proprietário da loja. Sim. Porque tem, obviamente, o condomínio ali, né? O condomínio não pode, até porque as franquias, elas prezam por zero custo pro condomínio, pra justamente não levar dor de cabeça, né? Mas, basicamente, cara, ele vai tentar fazer de forma... A nossa tratativa, não sei se o Diogo vai lembrar disso, era bem leve. A gente entrava em contato com o cliente e falava, olha, no momento que você teve na loja, houve uma falha ali com o pagamento, você poderia, por favor, Exatamente. voltar ali para acertar, porque assim, o proprietário quer o que é dele, né? Sim. Ele só quer o que é dele, realmente. E então, já pegamos casos da pessoa querer reverter. Teve A um caso de maioria dos casos, primeiro, o comportamento ele se repete, é um padrão. A pessoa, ela Tá errada, cometeu né? ali um furto. Na hora que você vai abordar ela primeiro, que a gente nunca aborda falando que é um furto, né, Leonardo? A gente sim. nunca Sempre aborda. fala de pagamento. Isso falando da gente ali. Agora, o pessoal que recebe ali os relatórios da Cansystem, ele vai seguir com a tratativa que ele achar que é cabível lá. Mas a gente sempre orienta ele não abordar primeiro já mandando vídeo ou de repente falando que foi um furto. A gente sempre aborda falando que houve uma falha de pagamento, que a pessoa precisa ir na loja. Forma bem aberta. E passa ali a relação de produto que foi. A pessoa na hora identifica. Ela sabe que ela cometeu Sim, ali o furto, ou enfim. Essa pessoa, a reação, ela meio que se repete o padrão. Ela vai se defender. Primeiro passo, ela já começa, mas que eu tentei, o produto não bipava, a máquina não estava funcionando. Ela sempre arruma uma justificativa. Nunca a pessoa recebe de uma boa, não, beleza, vou lá hoje pagar. Não, ele sempre quer explicar ou jogar pro dono da loja. Então, o primeiro passo é a gente pede pra pessoa voltar até a loja ali pra pagar, que houve uma falha de pagamento. A gente não coloca nome de quem foi. Sim. Então, mas a pessoa ela já sabe, ela que ela cometeu ali o dele, ela já sabe que foi ela. O objetivo é receber e não ficar pontuando o que foi que você deixou de fazer. A cancista, ela não cobra, tá? Ela não entra Ela em não contato faz essa parte de com o cobrança. cliente justamente porque, cara, é muito particular. A gente muito atende sensível. muitas lojas, então é muito sensível. Mas na época que nós tivemos loja, cara, sempre foi o melhor caminho. Teve um caso que aconteceu em um dos condomínios que a gente tinha loja, um porteiro, cara. O porteiro, ele cobriu na férias do outro porteiro 15 dias. Em 15 dias, quase R$2.000. 1.900 e pouco, né, Diogo? Porteiro. Não falei memória. Não, Cara, e assim, era absurdamente. a pessoa que era pra estar fazendo a segurança do condomínio, ela... Então, assim, cara, Descobriu. Isso dá justa causa. Exato, e Deus justa causa, né? Deus justa causa. Mas Dá nesse justa caso, a causa. gente foi pessoalmente, aquele mesmo assunto, Sim, já sim. tinha uma abertura com o síndico. Mas, cara, engraçado que existem vários formatos, né? A pessoa brasileira, gente brasileira, né? Tá Sim. sempre buscando formas de repente, ganhar alguma vantagem ali. Ele enfiou um cartãozinho de... Sabe aquele cartãozinho de... na época a gente De usava um bloqueio de cartãozinho bebida. de liberação de bebida alcoólica Ah, para tá. menor de idade, entendeu? E ele tinha um desse. E ele enfiou na maquininha como se fosse um cartão.
simulando ali, enterrou o cartão lá, cara, quase que ele não consegue tirar. Meu e tipo, Deus. assim, absurdo. Cada coisa. E essa pessoa em questão, a gente foi na melhor das intenções para resolver e receber. Sim. A gente não queria Prejudicar. não queria prejudicar. Porque a ideia é vender e não ficar criando problema que é nosso situação. ali, né? Mas assim, ele teve um comportamento assim muito estranho, porque ele quis se defender, aí ficou bravo, falou um monte, vê o que vocês podem fazer e tal. Falei, bom, a gente quer receber, passou relação, tal. E ele não pagou. Aí depois acabou que... a gente se estendeu ao síndico e aí... Aí teve que levar Era o caso. terceirizado Sim. a portaria do condomínio. Menos mal, né? Pelo menos aí a portaria se responsabiliza, né? Exatamente. Mas assim, vocês falaram, né? Não se deve encaminhar o vídeo jamais, nunca, né? Mas e para nós, por exemplo, eu preciso identificar o morador. Pro síndico, pode encaminhar? O que a gente orienta sempre é foto. Nunca o vídeo, sempre é foto. Você pegou o vídeo... Faz um printzinho ali? Exato. A Cansystem, hoje, ela envia para os clientes dela, que é o proprietário da loja, os vídeos. O proprietário, ele pode recortar só a imagem. Ah, entendi. Só a imagem ele pode recortar, né? Mas o melhor formato, até para você se resguardar, né? É você ir pessoalmente. Que vai que esse síndico você ir vai lá pessoalmente. Até porque, cara, assim, a pessoa quando ela tá nessa situação, ela vai... Teve um caso do menino que a mãe dela, meu filho, ele tem problema, e falou uma série de coisas. Tô com laudo aqui. Tô com laudo aqui, então quer dizer que, cara, foi um absurdo, assim. E isso a gente indo de forma bem amigável, cobrar. Sim. Né, é muito sensível. Então... realmente tem que ficar muito... Você tá certo, você tá na sua razão, mas você tem que saber onde você pisa, da forma que você vai conduzir pra não inverter pra você. Então, se a ideia é receber, você tem que tomar os caminhos corretos ali pra ficar só ali e receber. Mas já teve vários casos bizarros, vários. Teve um rapaz que o dele foi um furto, foi bem alto também o prejuízo que ele deixou pra gente lá de Paulínia. Ele furtava, ele simulava a compra, não pagava. E aí chegou um momento que ficou muito alto o valor, a gente falou, tem uma atitude. A gente vai, ou você paga o valor, a gente vai ter que abrir um boletim de ocorrência, porque já não é a primeira vez. Ele já vinha dando trabalho no condomínio. Na primeira vez a gente só queria resolver, e ele continuava. Só que ele era um cara, assim, tão fora da curva, que quando ele ia fazer o pagamento da maquininha para receber os furtos, pra gente receber os furtos ali, ele ia lá na mesma hora que ele ia para pagar, ele já cometia outro. Então, tipo assim, não dava para entender. Ele, quando a gente entrava em contato com ele para ele pagar, ele ia lá, pagava e já cometia um outro ato. Entende? Ele voltava na loja, pagava o valor ali que a gente cobrou pra ele e ele já pegava, saía sem pagar outros produtos. Olha só. No ato. Ele pagava e já levava. A gente teve um caso também recente, né? Porque a gente tá recente também nesse mercado, né? Nesse mercado de mini mercado. Mercado de mini mercado. Né? Que foi muito engraçado, porque a gente acabou identificando, né? A pessoa lá que vocês apontaram lá pra gente. E aí essa pessoa, a gente foi lá cobrar... Acho que foi um vinho que ele tinha pego. Sim. Acho que foi isso, né? A gente foi lá e cobrou o vinho que ele tinha pego ali, que apareceu nas imagens, né? E aí ele falou assim, puxa, não pagou? Não pagou. Não, me passa o Pix que eu vou fazer o pagamento, tal. Ah, não, tudo bem, a gente passa. Meu, assim... Eu peguei lá também uma cerveja, daí ele começou a falar um monte de coisa que ele tinha pego. Sabia, que a gente não sabia. Né? Então, então foi muito engraçado isso, que a gente acabou recuperando uma coisa que a gente nem sabia. Né? Mas foi... E você falou um negócio do Pix, cara, até pegando esse gancho, Reginaldo, é algo que você vê até onde vai, né? A questão do fato de pagamento. Por quê? Se o cara ele pega e depois ele te faz um Pix, cara, e a franquia? Né? Então, assim, você vê que é uma série de coisas, cara. Você tem que ir lá, a carreta, você tem que ir lá pegar o produto de novo no mercado. Tem a questão da sua logística ali. Exatamente. Então, assim, é uma série de coisas. Inclusive agora, né? Fomos orientados, que é aquilo que eu te falo, a gente também tá aprendendo esse novo processo, né? E aí agora a gente, quando ocorre uma situação como essa, é link de pagamento, aí você formaliza um link de pagamento, que dentro do sistema mesmo da franquia, a gente já manda isso pro cliente, passa pelo sistema. Legal, e aí acaba dando baixa nesse produto, estoque, tudo. Isso é bom. E aí fica muito interessante, quando tem né? O furto, ele acaba
é uma série de coisas ali. Não é só a falta do produto, não é só a perda monetária. Tem um monte de coisa por trás. Primeiro que quando a pessoa ela vai tá furtando, que nem o caso desse rapaz, você nem sabia. Né? Ele acabou falando de outras coisas que nem tinha conhecimento. Então não foi o primeiro furto dela aquela vez. Não foi a primeira vez que ele foi e cometeu isso na loja. Ele já vinha fazendo isso daí, só que aí se acabou que pegou. Então quando a pessoa faz isso daí, ela acaba gerando uma série de coisas. Por exemplo, deixa de ter produto para quem realmente quer comprar e quem quer pagar. Né? Mexe com o seu estoque, deixa de fazer o pagamento ali da forma correta, passar pelo sistema. Então, bagunça tudo. Deixa de vender o produto também. Então, é uma série de coisas. Não fica só ali no furto ali, entendeu? E a pessoa chega uma hora que desgasta também. Fala, pô, toda hora eu tô abastecendo e tem alguém me furtando. Pô, o cara fica de saco cheio, entendeu? Exatamente. Então, imagina se uma pessoa que tem uma loja, ela tá nesse cenário. Então, se você aumentar a quantidade de loja, basicamente você vai ter ali vezes aquela quantidade de situações acontecendo. Então, por isso é importante acompanhar essa parte aí, não dá pra deixar de lado. Fundamental, né? Fundamental. Tá ligado diretamente. E para você que tá aí nos assistindo, né? Agradecer a sua presença. Tá gostando desse bate-papo? Estamos aí quase a véspera de Natal já, né? Estamos chegando aí no final do ano. Aqui pra ceia, viu? Né? Já fica aqui pra ceia. Não deixe de curtir, né, a nossa página, se inscrever no nosso canal, compartilhe todo esse conteúdo e, claro, ative ali o sininho para que você possa sempre estar recebendo novos conteúdos aí do Pod Síndico e tudo isso facilita aí a gestão. Você consegue até aprender a como cobrar essa pessoa, né, que tem um mini mercado aí no seu condomínio. Fica até mais fácil de você chegar ali e falar assim, ô, fulano de tal aí da franquia tal, né, como que funciona o monitoramento, a gente condomínio aqui não quer ter esse tipo de problemas, né, então apresenta pra gente esse modelo de vocês, porque eu acho que isso dá uma segurança para todos os envolvidos, né, então a gente está falando aqui muito do franqueado, do empresário que está ali, mas protege todo mundo, né? O ecossistema aí dentro do condomínio. Acho que isso é fundamental, né? Gente, isso é legal. Nesse apoio, porque o proprietário, cara, ele não, às vezes na correria, ele não consegue, né, ver empresas que fazem isso. Então, o síndico, às vezes, por receber aquele turbilhão de cobrança dele, né, pedindo contatos novos para cobrar, eles acabam vendo algum anúncio, de alguma coisa nesse sentido, e acabam indicando, né, pro proprietário do condomínio que ele atua como síndico, entende? Ah, legal. Então, até o síndico tem nos procurado. Você sabe da existência da CanSystem, depois que descobre, falou, não, é isso que eu preciso. É isso aí. E ela identifica e vê que... Porque muitas das vezes o empresário, ele imagina alguns, né? Tem um pessoal que entende qual é a importância e vê isso como investimento e não como um custo, entendeu? Exato. Então imagina se assim, de repente a pessoa vai lá, eu vou pagar lá a mensalidade para ter um acompanhamento ali, um monitoramento, eu vou ter mais um gasto. Mas na verdade não, ela tá protegendo algo que pode ser bem pior. Que nem o caso desse um cliente nosso, quando a gente tinha loja, ele deixou um furto de 3.500. Então ali, às vezes vai respingar até no segundo, terceiro mês aquela quebra ali. Isso aí é fato. Exatamente. Isso aí é fato. Perfeito. Então, agradecer também aos nossos parceiros comerciais, a Renove, administradora de condomínios, a Orion Lift Elevadores, que está juntamente com a gente também desde da fundação do Pod Síndico, né, há 3 anos atrás. A Qualibuild Engenharia, também grande parceiro do Pod Síndico. Temos também a AquaX Medições e Individualização de Água e Gás, a Confiança Garantidora, a Eletromídia, né? Comunicação aí tá ruim dentro do seu condomínio, chama o pessoal lá da Eletromídia, telas, né? Dentro dos elevadores, isso é fundamental também dentro dos condomínios, né? Ao Piscineiro Online e também a Market for You, empresa de mini mercado, você que está precisando de um mini mercado, valorizar o seu patrimônio, ter essa facilidade, comodidade dentro do seu condomínio, leve aí o pessoal da Market for You para o seu condomínio. Bom, hoje, véspera de Natal, antivéspera, né? De Natal. Foi muito legal esse bate-papo, acho que a gente pode, de repente, trazer aí um segundo dia, trazendo mais novidades, mais inovações. Mas eu queria que antes de vocês deixar a mensagem de vocês, eu queria que vocês falassem para nós agora, essa é a hora de dar um corte bom isso daí. O franqueado, né? O franqueado de qualquer empresa aí de mini mercado, licenciado, né? Que a gente tem licenciados, franqueados, quer contratar o serviço de vocês, né? O que precisa? Legal.
como que precisa, não precisa falar em custo, valores, porque aí legal, eles sim. procuram vocês, mas Eu tava com o desconto mínimo aqui, ó. já pode deixar, o desconto já pode deixar também, né? Porque aí a gente usa também o desconto, né, Gabriel? É isso aí. Né? Mas o que eles precisam minimamente para iniciar esse trabalho, essa parceria com Legal. vocês, né? Cara, o objetivo da Cansystem foi simplificar ao máximo. A ideia do mini mercado já é simplificar para o condomínio, né? Sim. Então a gente quis seguir nessa mesma linha e foi o que aconteceu. Cara, eu e o Diogo, outros parceiros, né? Tentamos buscar vários outros formatos de sistema para poder ficar um negócio melhor, né? A gente está sempre buscando algo. Mas, cara, o que funciona é o formato em que a Cansystem faz hoje, tá? Isso a gente tendo como experiência na prática e também atuando como essa ponte, esse parceiro de negócio, né? O que ele precisa para ter o monitoramento da Cansystem hoje? Uma internet na loja, que todos têm, né? Porque Sim. os PDVs, os PDVs maquininhas precisam de funcionam, né? internet, Sim. exato. E uma câmera, tá? Onde ele tiver. Inclusive, a Cansystem tá a nível internacional, né? Nós estamos nos Estados Unidos e na Colômbia também. A gente tem uma Tá ponte chique, lá. Na Colômbia. Então, assim, precisa só ter uma internet e uma câmera, né? É só isso que precisa ter. Do mais, a gente faz um ajuste ali se precisar. Alguma coisa nesse sentido, mas não precisa de nada além disso, né? Desde que a câmera seja homologada, não pode ser uma câmera que possivelmente pode dar problema e depois dificulta tudo Isso mais. aí vocês passam tudo, né? Nós passamos Tudo. todo esse passo a passo, né? E de certa forma é isso, né? Ele pode estar em qualquer E os, lugar do Brasil, os relatórios, fora como dele. que eles são feitos, como que é feito isso? O envio desse relatório tem dois formatos, né? De forma diária, que é o que, vamos falar, 30% escolhe, e semanal. Semanal é toda sexta-feira, esse envio, justamente para você ter uma janela de uma semana para cobrar, né? Para cobrar ali, para ir atrás do contato e fazer essa cobrança, né? Esse relatório é enviado de forma bem intuitiva, né? Seguindo aquela linha que eu te falei, de simplificar. Então, a gente manda através de um grupo de WhatsApp ali mesmo, a gente centraliza tudo certinho ali para ele, né? E a gente faz esse envio para ele, de forma que ele consiga administrar ali, né? Já ter as Perfeito. figurinhas É isso aí. carimbadas ali. E sobre valores, a gente tentou chegar num formato que ficasse mais acessível e enxugar ao máximo. Porque a pessoa que quer monitorar a loja dela não quer também ter muitos custos, exatamente, investimento. Então exato. a gente chegou num formato que enxugou o máximo para, de repente, ela quiser monitorar a loja dela, já consegue monitorar no mesmo dia. Já começa a entrar ali na parte com o pessoal da equipe lá que faz o monitoramento e já consegue entregar resultado para elas ali. Perfeito. E a partir do primeiro dia, segundo dia, já consegue Exato, monitorar. exatamente. Então não tem investimento alto para a pessoa acabar tendo que investir para poder ter a segurança. Uma outra Entendi. grande vantagem é essa. O início é meio que imediato, se for ver. É né? imediato. A gente Tipo, só precisa fazer um ajuste ali. e sem- Instalou as câmeras, fez Exato. o contato com vocês, amanhã já pode começar o Começar a monitoramento. monitorar. Exatamente. É É, algo Legal. bem rápido, né? Desde que ele tenha ali no sistema dele ali os recursos que nós precisamos, né? Para encaixar. Sim. Mas, de certa forma, vamos falar, imediato aí a ativação, né? Uma loja do tamanho desse estúdio aqui, por exemplo, do jeito que vocês estão vendo aqui, né? Quanto mais ou menos... Na verdade- quanto que eu falo assim, qual a quantidade de câmeras mais ou menos vocês indicam? Geralmente... Câmera É por nem é- metro quadrado ou Câmera é nem por... muito caso, né, Leonardo? A gente costuma falar que vale mais uma câmera Bem ela posicionada, bem né? posicionada do que 5 câmeras que não tá, Que não tá bem posicionada. posicionado. Então, não é muito sobre a quantidade, sim o posicionamento da câmera. Exatamente, Esse é o exatamente. Mas falando aqui de um estúdio como esse, 2 seria perfeito. Suficiente. Entendi. E isso não com a ideia de você economizar, tá? Com a ideia de não Otimizar ter necessidade, também. não ter necessidade de ter mais. Essa é a ideia. De ser realmente... Exato. Né, a necessidade ali, né? É Exatamente. isso. Sim. Exatamente. Não, perfeito. Isso aí. Deixa aí os canais de vocês, Show. né? Antes de mais nada, agradecer a participação de vocês. Foi muito legal esse bate-papo. Obrigado. Para nós é gratificante. A gente usa o produto de vocês também. A gente trabalha sim. com vocês. Então a gente, né, dá o assino embaixo aí, Legal, né? Dá, bom. né? Então acho que isso é importante. Deixa os canais, como que encontra aí a Cansystem, Leonardo, Diogo. Bom, hoje a Cansystem, a vitrine nossa é o Instagram, né, É o Diogo? Instagram. Hoje tá tudo Instagram, né? Instagram é vitrine, não adianta. Então, a Cansystem Brasil no Instagram, pra quem E quiser. o System é com Y, né? É CAMSYSTEM. É isso aí. É isso aí. Cansystem. Isso aí. O System Cansystem Brasil, tá? Lá você vai conseguir falar com a gente, né? Tem o nosso WhatsApp também. Eu não vou lembrar de cabeça aqui, deixa eu... O comercial. WhatsApp? Tem um WhatsApp comercial, posso passar? Pode. Passa do link também, Que? lá tem toda a informação. Tem o link do site também nosso. E é bem intuitivo. cara. Exatamente. Ó, o WhatsApp é o 19...
199-9143-2374. Repetindo, 199-9143-2374. Cansystem. Seu monitoramento tem nome. Aí, ó, tá vendo? Até o merchanzinho. Eles vieram decorando isso daí lá de Campinas aqui, ó. Adivinhou. Achei que a gente ia conseguir esconder isso aí. Não teve jeito. Tá vendo? Não, gente, obrigado mesmo pela participação. Que agradeço. Né? Breve estaremos aqui falando de mais novidades, Legal, porque a gente sabe que essa área de tecnologia todo dia traz uma novidade diferente, né? Então, sim. é importante a gente sempre estar atualizando aí o nosso público. Muito obrigado aí pela participação. E a você que está aí nos assistindo, obrigado pela participação, obrigado por fazer parte aqui do Pod Síndico durante todo o ano aí de 2025. Desejo a vocês, né, uma ótima ceia, um feliz Natal, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês com muita saúde, primeiramente, muito sucesso, realizações para você, síndico, para você, subsíndico, conselheiro, morador, para você, pessoa, né, que está aí no dia a dia desse setor condominial, que é um setor difícil, mas também quando a gente é picado pelo mosquitinho aí do setor condominial, a gente não larga mais. Grande abraço e terça-feira que vem estaremos aqui, né? Véspera de Ano Novo aí, não vai ser mais de Natal, véspera de Ano Novo, juntamente com você, levando muito conteúdo do Pod Síndico. Grande abraço e até lá.